Abra comigo, por favor, em o Salmo 105, verso 37. Na versão corrigida, diz assim: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ali na corrigida fiel está: não houve entre eles nenhum fraco. Na minha versão é corrigida, revista e corrigida, sem ser o Fzinho no final, diz: não houve entre eles nenhum enfermo. Eles saíram do Egito com prata e ouro, e não houve entre eles nenhum fraco, nenhum enfermo. Em outra versão, na Almeida atualizada, diz: não houve nenhum entre eles inválido. Está aí na sua inválido? Na versão Bíblia Viva, diz assim: o Senhor tirou o seu povo do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata, e não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Amém? E na versão NVI, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, e não havia em suas tribos quem fraquejasse. É o versículo 37, meu filho. Você está viajando, e quem está mexendo nisso aí? Joga fora o chiclete, você vai se concentrar melhor aqui, meu filho. Aleluia. Não havia entre eles quem fraquejasse. Amém? Quem ouviu essas palavras? Quem ouviu as palavras, por exemplo, em Êxodo 15, quando o Senhor disse assim: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Quase 3 milhões de pessoas ouviram essas palavras por meio do ministério de Moisés. Creram nessa palavra. Eu estou lendo para vocês que 3 milhões de pessoas saíram do Egito com prata, com ouro e com saúde. Fala para o vizinho: isso é para você. Tem gente que se convence da pobreza, da desgraça, da miséria. Agora pensa comigo: tudo que o pecado provoca vem da pobreza. A pessoa que se prostitui vem do seu corpo, é porque ela precisa de dinheiro. A pessoa que rouba é porque ela precisa de dinheiro. Só que vem do seu caráter, compromete a sua ética, a sua moral, até a sua liberdade, por causa do dinheiro, da pobreza, dessa condição de falta que o pecado... Eu não estou falando do pobre, estou falando da pobreza, da condição que o pecado colocou o ser humano. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa romper com esses limites. Você precisa romper com essa mentalidade de escassez. Amém? Deus quer prosperar você. Deus quer te dar dinheiro. Fala para você: Deus quer te dar dinheiro. O diabo sabe que uma igreja pobre não vai ser relevante na sua geografia. Ele sabe que se você sem dinheiro, você não vai alcançar seus sonhos, seus objetivos, aquilo que você almeja. Então você precisa se convencer o contrário disso. Não, Deus quer me prosperar. Amém? Você não vai ser servo do dinheiro, pelo contrário, o dinheiro que vai ser seu servo. Então se prepare para o melhor de Deus na sua vida. Espere prosperidade. Sinta o cheiro da prosperidade na sua vida. Amém? Assim como imaginou sua alma, vai acontecer, vai concretizar. Agora, como que você se convence disso? Através da palavra de Deus, daquilo que diz a Bíblia, daquilo que você confessa, daquilo que você se apropria. Se todo dia você confessar a palavra e tomar posse, você vai caminhar na direção da sua crença, daquilo que você está declarando, falando e vivendo. Amém? Precisamos aprender a nomear as coisas, a dar nome, porque essa foi uma função do homem quando Deus criou ele e colocou para regar a terra, cuidar da terra. Dê nome às coisas.
Nós temos essa autoridade de Deus delegada para dar nome àquilo que nós queremos. Então você nomeia e toma posse. Amém? Então Deus tirou quase 3 milhões de pessoas com ouro e com prata, com indenização. Eles ficaram 430 anos no Egito, servindo escravos. De repente são livres e vão em direção à terra prometida. E eles não saem de mãos vazias, eles saem com ouro e com prata. Então, primeira coisa, prosperidade Deus tem para você. Amém? Prosperidade, crescimento, avanço. Em nome de Jesus. Você precisa declarar, ser fiel à palavra de Deus. Ser um dizimista fiel, um ofertante, ser liberal na sua vida. Não ser mesquinho, não ser materialista, avarento, mas ser alguém liberal. Não ser alguém prendido às coisas da terra, mas ser alguém liberal. E quanto mais você é liberal, mais Deus derrama sobre a sua vida. Mais Deus confia em você, mais Deus te dá. Por que Deus dá semente para alguns? Em vez de semear, eles comem essa semente. Eles pensam que é o fruto. Não é a semente. Deus só dá semente para quem semeia. Se você pegar a semente e achar que é fruto, você vai acabar com a sua semente e consequentemente não vai ter fruto. Então não perca a oportunidade de lançar uma semente, seja na igreja, na obra, ou seja na vida de alguém. Olha para o vizinho assim, ó. Olha para o vizinho, dá um sorriso para ele. Vou semear pelo menos uma coxinha na sua vida hoje. Nem uma coxinha, misericórdia. A cura é para você. E a minha mensagem é: você tem um antídoto. Você tem um antídoto. Qual é a doença da humanidade? O que a serpente fez no jardim do Éden? Introduziu o pecado, o veneno do pecado. E quem é o antídoto desse veneno? Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então a Bíblia diz que Jesus nos livrou da consequência do veneno do pecado. O que o veneno do pecado faz? Desgraça a vida do ser humano. Rouba as promessas de Deus. Faz você viver à mercê de doença, depressão, culpa, condenação, miséria. Nós não estamos à mercê das doenças. Amém, irmãos? Nós temos uma promessa de cura para a nossa vida. Tem gente, não, Deus está me punindo. Deus, essa mentalidade, essa mente de punição, que ele cresceu sendo punido e acha que o seu relacionamento com Deus também é baseado na punição. E não, alguém já foi punido por você no teu lugar. E a profecia diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Eu não sei você, quando a sua mãe brigava contigo, quando chegar em casa tu vai ver. Você já esperou uma coça, irmão? Quem aqui já esperou? Quando o papai chegar eu vou apanhar de correia. Irmão, é muito ruim, é muito... Eu sei da história do evangelista Cleison, que a minha sogra conta, que ele preferia apanhar na hora do que ficar de castigo. Porque é um suplício você ficar esperando um castigo, esperando uma punição. Imagina, você esperar, aí de repente a Bíblia diz assim: o castigo que nos trouxe a paz. O castigo foi sobre ele e ele foi punido, foi castigado. Isso nos trouxe a paz. Aleluia. Nós não fomos castigados por causa dos nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa. E no mundo espiritual Deus não pode imputar o pecado, a condenação 2 vezes numa mesma pessoa. Então Deus não vai condenar o seu crime espiritual, porque alguém já foi condenado pelo seu crime, pelo seu pecado espiritual. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas maldições. E o texto sagrado diz: e pelas suas feridas fomos sarados. Quantas chibatadas Jesus recebeu no seu corpo? 39 chibatadas. Fala comigo, 39 chibatadas. Diga, 39 chibatadas. Estudos dizem que há 39 categorias principais de doenças. Sabia disso? Então, para cada categoria de doença, Jesus levou uma chibatada.
E pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Então toda vez que você enfrentar uma doença, uma enfermidade, declare para ela, fale para a doença, grite com a doença dizendo: Jesus já levou essa chibatada, Jesus já levou essa ferida, e eu não pertenço, isso não pertence a mim. Você está entendendo isso aqui, irmão? Se você caminhar nessa perspectiva do céu, você vai viver de milagre em milagres, de glória em glória. Sabe o que eu descobri? Quando você é picado por uma cobra, estudiosos, cientistas, eles buscam a cura. O antídoto para o veneno de uma cobra foi estudado o sangue de cavalo. E os cavalos não sucumbiam diante da picada de cobras. Eles pegaram o sangue de cavalo, então começaram a injetar, preparar antídotos para cortar o veneno da cobra. Aí descobriram que no decorrer do tempo algumas pessoas começavam a morrer a si mesmo. Parece que ficava fraco o sangue do cavalo. Aí descobriram fazendo, escute isso aqui, irmão, descobriram fazendo pesquisas, que o sangue de cordeiros era mais eficaz no antídoto contra o veneno das serpentes. Aí, estudando mais a fundo, descobriram que as ovelhas do sul da Austrália tinham um sangue mais puro. Enquanto mais puro o sangue da ovelha, mais eficaz contra o veneno da serpente. Não sei se você entendeu alguma coisa. Aleluia! Então não importa o poder do veneno da serpente, mais poderoso é o sangue do Cordeiro de Deus. João Batista olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o sangue do Cordeiro puro de Deus que acaba com o veneno da serpente. O diabo pode picar você, mas você não morre. A serpente, a Bíblia fala, quem é a serpente na Bíblia? O diabo. O diabo é a serpente, gente. E ele pica você, às vezes com culpa, com condenação, enfermidade. Às vezes crises na sua vida, situações na sua família, notícias ruins, portas fechadas, crise financeira, crise familiar, são picadas da serpente. O intuito de matar você, de destruir você. Mas o diabo não sabia que o poder do sangue de Jesus corre na nossa veia. Lembra quando Paulo foi picado lá na ilha? Capítulo 28 de Atos. Ele foi picado por uma serpente. Todo mundo esperava, vai morrer, vai inchar e vai morrer, vai inchar e vai morrer, vai desfanecer. E nada de Paulo morrer. E jogou, sacudiu a cobra no fogo e continuou a vida normal. E todo mundo observando Paulo e nada de morrer. No versículo 6, eles então começam a detectar: não, esse cara aí é um Deus. Começam a chamar Paulo de Deus. E eles não sabiam que realmente Paulo era um filho de Deus. Assim como eu e você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém? O veneno da serpente não fez mal nenhum para Paulo. Tem gente que fica observando você: agora vai morrer, agora divorciou, agora faliu, agora foi mandado embora da empresa, e ela agora está doente, agora esperando você inchar, cair, morrer. Mas você continua de pé dando glória a Deus. Você continua servindo, continua contribuindo, continua vindo no culto, continua adorando. Não retrocedeu, não desistiu, não abriu mão da fé. Todo mundo esperava a sua morte, mas todos vão ter que reconhecer o poder do sangue de Jesus na sua vida. Não tem alguém aqui nessa noite? Acontuvela, irmão, diga: na tua veia corre o sangue do Cordeiro puro. Diga: o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer veneno de serpente. Ainda falando de serpente, no capítulo 21 de Números, a Bíblia diz que o povo começou a falar mal de Moisés.
O povo estava comendo maná, todo dia era maná. Deus sustentava, Deus provia, Deus abençoava. E de repente eles cansaram do maná. Eles sentiram saudade da cebola do Egito, sentiram saudade lá do mundão. Aí foram reclamar de Moisés. Aí Deus começou a mandar cobra, serpente. No deserto, um monte de serpente. Você está comigo aí? Eu sei que a bandeira do Botafogo chama atenção, é linda demais. Mas preste atenção aqui na mensagem, amém? Aleluia. Começou um monte de cobra, mordeu o povo. Começou algumas pessoas morrerem. Aí eles foram até Moisés suplicar por misericórdia. Essa é a grande missão de um verdadeiro líder. O povo fala mal de Moisés, agora Moisés tem que interceder pelo povo a Deus. Esse é o líder. Que pessoas vêm pedir oração a você que horas antes estavam falando mal de você. Esse é o verdadeiro líder. Que as pessoas que dias antes estavam criticando você e de repente vão pedir oração, pedir um favor, pedir uma ajuda, e você tem que abençoar, porque a tua natureza é abençoar, a tua natureza é de Deus. Você não paga na mesma moeda, você não é vingativo, o líder não é vingativo, vou pagar na mesma, me fez, eu vou fazer também. Isso não tem nenhuma natureza divina nisso. Amém? Gente que não merece tua aliança, gente que não merece tua bondade, você abençoa, você é bom, você é generoso, você intercede. Foram suplicar Moisés, então ora a Deus. E Deus fala assim, então faz uma serpente de bronze, coloca em cima de um poste, e todo mundo que olhar, os picados, forem picados, olhar para a serpente, eles serão curados na hora, não haverá morte. Moisés faz a serpente de bronze, coloca num poste, todo mundo que olha para a serpente é curado na hora. Mas por que uma serpente? Por que não podia ser não podia ser uma Bíblia, não podia ser uma arca da aliança de bronze? Por que uma serpente? Pega essa chave aqui, Jessé. Porque Deus é poderoso para transformar problema em solução. Eu vou repetir, tudo aquilo que é problema na sua vida, Deus vai transformar em solução. E o que você tem que fazer? É olhar para Cristo, porque a serpente de bronze é um prenúncio de Cristo. Amém? Da cruz de Cristo, sacrifício de Cristo. Quando você olha para Ele, você é salvo. Quando você olha para Ele, você é curado. Quando você olha para Ele, você é abençoado. Então Deus vai pegar tudo aquilo que fizeram contra você e vai usar isso em teu favor. A Bíblia diz, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Queriam ver teu mal, mas você está de pé. Queriam ver tua falência, mas você está de pé dando glória a Deus, aleluia. Porque você tem um antídoto para a cura. Em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que olhe, crer nele e olhar para ele, que é a mesma coisa, terá a vida eterna. Aí você pode pensar, mas como assim? Por que Jesus, uma serpente que representa, a serpente do Velho Testamento, a serpente na Bíblia representa Satanás, e de repente Jesus está sendo comparado a uma serpente? A serpente representa o mal, Jesus representa o bem. Que comparação que parece que não tem lógica, parece que não tem sentido, até que a gente lê 2 Coríntios 5, 21, quando Paulo diz assim, ó, e ele se fez pecado por nós. E ele se fez pecado por nós, para que nós nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu queria que você entendesse. Tem gente dormindo aí, irmão. Tem gente dormindo aí. Vou clarear para você. Ele se tornou quem você era, pecador, miserável, condenado, para você hoje se tornar o que ele é. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 17, na parte B, e assim como Ele é no mundo, nós também somos. Que verdade poderosa nesse versículo. Assim como Jesus é vencedor, eu também sou. Jesus é saudável, eu também sou. Jesus está sentado à direita do Pai, e a Bíblia diz que eu também estou assentado nas regiões celestiais. Assim como Ele se tornou o que eu era, para que hoje eu me tornasse quem Ele é. Que poderoso.
Eu acho que você não está gostando dessa mensagem, não. Tem gente disperso aí, tem gente que está viajando aí, irmão. Ah, se você tomar posse dessa palavra, se você se apropriar desta verdade, você vai ter cura. E não houve entre eles nenhum inválido. Eu quero lembrar vocês, igreja ICM, que durante a pandemia nós nos esgoelamos aqui nesse altar, nós gritamos nesse altar e nós profetizamos, nós falamos: não haverá luto na tua casa, ninguém vai morrer, ninguém da ICM, e ninguém morreu. Você deveria levantar sua mão e se expressar da melhor maneira que você puder. Não, você pode fazer melhor do que... Você veio para um culto pentecostal, pelo amor de Deus. 30 segundos, levante a mão. 30 segundos se adorando a Deus pela vida, pela cura, pelo milagre, pela oportunidade que Ele te deu de adorá-lo nessa noite. Chorabacalabaia, orabacalabastéria, oricamalabaia, orabachandarabalabastei. Levante a mão e adore. Deus falou, está falado. Não houve entre eles nenhum enfermo, nenhum doente, nenhum fraco, nenhum inválido. 3 milhões de pessoas sendo sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Orabacalabaia, orabacanto, orabalabastéria. Aleluia! Quando você começar a entender, não, essa picada da serpente não tem efeito. Eu não vou morrer, eu vou viver. Diga: eu não vou morrer, eu vou viver. Diga para o vizinho, pelo menos 3 pessoas: você não vai morrer, você vai viver. Você não vai morrer, você vai viver. E vai viver o suficiente para verem cumpridas as promessas de Deus na sua vida, na vida dos teus filhos e na vida dos filhos dos teus filhos. Ora bacalabastéria. Tem alguém entendendo isso aqui, meu Deus? A Bíblia diz que as mulheres foram ao sepulcro de Jesus para ungir o corpo de Jesus. Elas foram na boa intenção de ungir o corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus. Elas foram lá para cultuar um Jesus morto, um Jesus sepultado. E quando chegaram lá, viram o sepulcro aberto, 2 anjos resplandecendo. Olharam para ela e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive. E a Bíblia diz em Lucas 24:5: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E aqueles anjos lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ela estava olhando para baixo, ela estava olhando para o chão, cabisbaixas, desanimadas, dizendo: acabou. E o anjo estava dizendo em outras palavras: joga o ombro para trás, estufa o peito, levanta a cabeça e começa a olhar a vida com uma nova perspectiva. Porque ele não está morto, ele ressuscitou. Orabacalabastéria. Ele não está morto, ele ressuscitou. E quando você joga o ombro para trás, estufa o peito e se levanta desse marasmo, desse desânimo, dessa incredulidade, dessa dúvida, aleluia, você começa a viver de glória em glória, de vitória em vitória. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu quero profetizar que você vai se destacar entre os seus familiares. Os familiares que julgam você, que não acreditam no teu potencial. Os teus familiares, aquele que tem o mesmo sangue que você. Você vai se destacar no meio deles, porque você disse sim para o teu chamado. Você disse sim para Deus. Oh glória! Elas foram cultuar um Jesus morto, mas chegaram lá, Jesus está vivo. Jesus, essa é a mensagem da igreja: Jesus está vivo. E eu tenho cura para a minha vida, cura para a minha alma, cura para o meu psique, para as minhas emoções, o meu corpo físico. Cura, cura. João disse, escrevendo na sua carta: ó amado, espero que te vá bem, assim como vai bem a sua alma. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus.
A boa notícia é que na sua veia tem um antídoto do sangue de Jesus. E eu quero declarar em sua vida que a picada da serpente, a picada do medo, a picada da culpa, a picada da crise, a picada da inveja não terá teu propósito atingido, porque maior é quem está em você. Deus está soprando o vento em seu favor. Espere a saúde, espere a cura, espere a promoção, espere o milagre, espere o melhor de Deus. Dê um salto dessa cadeira glorificando.